Olá, queridos! Aqui é Lara Umbelino, eu sou psicóloga e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o que um psicólogo pode fazer. Você já se fez essa pergunta? Você já quis entender um pouco mais sobre essa profissão e o que cabe, ao profissional psicólogo? Antes de começarmos, já deixe seu like, se inscreva nesse canal. Aqui no canal eu tenho alguns vídeos sobre autocuidado, muito de saúde mental para você viver melhor. Aproveite que temos vídeos aqui todas as quintas-feiras. Então, vamos nessa, vamos juntos, que o tema é bom. O psicólogo, ele desempenha um papel fundamental na prevenção, promoção e manutenção da nossa saúde mental. Todos os desafios humanos, questões emocionais, lidar com traumas, dificuldades do passado e muito de dificuldades também do presente, ligadas a relacionamentos, a grupos, interação entre as pessoas. Onde tem pessoas agindo, interagindo, cabe um psicólogo para auxiliar a manejar essas questões também dessa interação. E essa interação pessoal também. Mas esse vídeo eu vou começar a aprofundar e falar um pouco mais a respeito do psicólogo clínico, aquele que está ali fazendo a terapia, sabe? Mas aqui também vai o meu reconhecimento a todos os psicólogos que também atuam em outros lugares. Você pode encontrar psicólogos dentro de hospitais, escolas, empresas, essas organizações. Também existem psicólogos que trabalham em questões jurídicas, junto com pesquisas forenses. Tem psicólogos que fazem pesquisas acadêmicas ali, que fazem seus mestrados, doutorados, são os cientistas também, Existem psicólogos mais voltados a uma questão social, que trabalham em alguns órgãos do governo, no SUS. Então, existe psicólogo em vários lugares que tem a sua grande contribuição ligada a essa promoção, de saúde mental nos contextos de vida humano. Mas aqui, então, vamos lá falar sobre a psicologia clínica. E aí, quando você vai, então, a um psicólogo clínico fazer terapia? A terapia existem várias modalidades de atendimento. Ela pode ser individual, pode ser em grupo, pode ser também uma terapia familiar, de casal e também incluindo diversas faixas etárias. Pode ser para criança, adolescente, adulto, idosos. Isso tudo contempla, as nossas condições humanas. E geralmente uma terapia ela tem ali de 50 a 1 hora de sessão, principalmente as que são individuais, quando é em grupo, familiar, pode ser que tenha alguma alteração. E não tem um prazo definido para concluir. Algumas terapias em grupo, elas especificam ali o prazo em que vai acontecer os encontros, mas quando a gente está falando principalmente então de uma terapia individual também, a gente não vai definir exatamente um prazo para ela concluir. Mas o que às vezes, mantém um certo tempo ali para se trabalhar uma demanda, uma questão, vai entre 10 a 12 sessões, a 12 encontros. Esses encontros costumam ser semanais, mas também podem ter esse espaçamento quinzenal. Depende muito da forma de você lidar, com o seu psicólogo, conversar sobre isso, sobre esses encontros, mas geralmente começa de maneira mais frequente e pode ir espaçando até o momento da alta. E toda a evolução desse processo, desse acompanhamento, o psicólogo pode fazer alguns testes psicológicos também, mas não é todo psicólogo que faz isso. Inclusive, eu mesma não realizo testes dentro do meu acompanhamento, mas é uma possibilidade para você saber também que existem alguns psicólogos que utilizam disso. E os testes psicológicos, eles são, é uma modalidade específica para os psicólogos. Somente eles podem utilizar. Nem psiquiatras, nem outro profissional da saúde. Então, tem alguns cursos, alguns aprofundamentos que os psicólogos fazem para saber lidar, inclusive, com essa possibilidade de auxiliar as pessoas também. E além disso, existem ali muitas observações, avaliações, uma troca, uma interação, que também depende da abordagem do profissional que está te acompanhando. Mas inicialmente, vamos pensar assim, numa primeira consulta, numa primeira sessão. A anamnese, uma entrevista inicial, é algo que faz parte, para o profissional poder conhecer um pouco mais as suas demandas. Então, vai permear ali questões da sua saúde, seu histórico de saúde, o que você já fez em relação a isso,
né, por onde foi que você andou, o que que você já utilizou também em termos de medicações, históricos cirúrgicos. Isso faz parte, né, é relevante dentro de um acompanhamento. Vai observar ali o seu histórico familiar, né, as suas origens, as coisas mais do passado também, né, como é que foi que você aprendeu as coisas, seu histórico profissional, acadêmico, seu histórico de relacionamentos. Então vai fazer ali um aprofundamento geral, né, então esteja disposto a falar mais a respeito da sua própria história. E quando a gente fala, mesmo sendo algo que a gente já viveu, o interessante é que a gente começa a trabalhar então com outro olhar a respeito de si próprio. Algumas perguntas são perguntas chaves e fundamentais para a gente começar a mudar algum ponto de vista também que temos em relação a nós mesmos. E especificamente com a terapia comportamental, que é a abordagem que eu utilizo nos meus atendimentos, eu costumo explicar que é uma terapia, né, é uma interação bastante dinâmica. Então fique à vontade para falar a respeito das suas questões, né, e ouvir também através das perguntas, né, e poder fazer perguntas também, coisas que você quer entender mais, né? Que você, inclusive, não está compreendendo em relação a essa conversa que está acontecendo. Então, é uma troca bem tranquila, uma conversa leve para orientar, né? Para começar a trazer algumas questões do entendimento emocional, comportamental e formular, então, uma análise funcional a respeito de si. Uma análise que o profissional vai te auxiliar a entender mais, né, sobre a sua história e as suas demandas. Demandas iniciais que você leva e outras que podem ser descobertas ao longo desse acompanhamento, ao longo das sessões, o que também é muito interessante. E esse trabalho conjunto exige muito uma questão de confiança, esse vínculo terapêutico que acontece à medida em que as sessões vão acontecendo também, né? É algo que se trabalha em conjunto. Eu costumo explicar também que quando a pessoa vai a um psicólogo, o psicólogo não vai realizar milagres, não vai fazer nada sozinho, então é um trabalho de parceria. Por isso a confiança é algo fundamental para as coisas darem certo, tanto no contexto do consultório ali, no contexto clínico, quanto depois, né, quando a pessoa começar a praticar algumas coisas que forem sendo assim descobertas, né, nessas conversas. E o principal, acho que a ferramenta ali essencial de todo psicólogo é a escuta ativa. Uma escuta sem julgamentos e prestando atenção em pontos chaves da história da pessoa para começar ali a elencar alguns entendimentos que facilitem a compreensão da pessoa sobre si mesmo. E aí, essa escuta, saiba que ela é algo que é treinável. Por isso que a profissão, o curso de psicologia, é quando a gente começa a fazer todo esse treinamento para ter uma escuta dessa forma, mais acolhedora também. Então é algo que a gente desenvolve. E ao longo desses atendimentos, podem ocorrer também alguns encaminhamentos, por exemplo, para um profissional da saúde, um psiquiatra, um médico, porque somente o psiquiatra que faz a indicação, né, que prescreve medicações. O psicólogo não prescreve nenhuma medicação. Isso é importante também de se diferenciar. Também, ao longo dos atendimentos, né, outros encaminhamentos pode ser por um nutricionista, por algum outro profissional da saúde, como um endocrinologista, pessoas que estão ali, que podem te dar as mãos para cuidar melhor da sua saúde. A saúde emocional, a saúde mental, não está distante, assim, separada da saúde física. Então, essa interação, né, é muito importante para você ter bons resultados. Então, esse tipo de indicações podem fazer parte também do processo. Outras indicações, por exemplo, de leituras, eu mesmo costumo indicar alguns livros para os meus pacientes. Pode acontecer também alguns exercícios escritos, né, algumas práticas dinâmicas, como se fosse ali uma tarefa de casa, mas que serve como um registro, como uma escrita terapêutica também. Coisas que podem auxiliar também a você estar mais atento a todo o processo que está acontecendo ali com você. E de maneira assim, talvez um pouco mais burocrática, para vocês saberem também, o psicólogo pode fazer um diagnóstico, né? Diagnóstico ali de uma doença, um transtorno mental. Pode fazer também avaliações psicológicas, laudos, pareceres, a depender ali da necessidade, né? Às vezes é um outro profissional que está precisando de algum encaminhamento, alguma avaliação do psicólogo. Isso também cabe a nós.
E também, a título de curiosidade, um psicólogo pode emitir um atestado de comparecimento. Nas vezes que você for ao consultório, né, você precisar ali se ausentar de alguma atividade, você pode levar esse atestado mostrando que você estava em terapia. Isso tem validação também. E o psicólogo clínico também escolhe uma abordagem terapêutica, que vai ali orientá-lo em relação ao método clínico utilizado para falar e conversar e tratar as demandas dos seus pacientes. O que eu tenho falado muito aqui com vocês é muito de uma dinâmica comportamental, mas isso vai variar, né, de profissional para profissional. E eu quero destacar aqui a importância de um plano de tratamento individual, personalizado. É diferente de você ler um livro de autoajuda, de você olhar na internet como é que faz para lidar com a ansiedade, com a emoção determinada. Então você vai ter ali um olhar direcionado para a sua história, para as suas necessidades pessoais e ter um tratamento personalizado. Isso faz toda a diferença, porque somos únicos, né? Temos essas demandas específicas e um direcionamento que traz um acolhimento também, traz ali um ambiente seguro para você começar a se expressar. Essa fala, né, essa maneira de você expor as coisas que estão acontecendo é algo que auxilia muito. Não é somente uma leitura, uma compreensão, pensamentos ali a respeito das coisas que estão acontecendo, mas você verbaliza, você dá mais atenção e um direcionamento para as coisas que você quer modificar. Então, esse tratamento, trazendo ali os questionamentos, as vivências em paralelo às coisas que você conversa com o seu psicólogo, faz toda a diferença para você ter os bons resultados para a sua saúde mental. E por último, e não menos importante, um bom psicólogo, um psicólogo ético, não vai fazer induções às suas convicções políticas, filosóficas, morais, religiosas e nem apresentar nenhum tipo de preconceito em relação às demandas que você traz. Por isso que é um profissional que está ali habilitado com empatia, com respeito, para ouvir e considerar a sua vivência, a sua maneira de ver o mundo, para vocês trabalharem juntos em melhorias, né? Para você realmente encontrar motivos para viver melhor e ter essa relação no dia a dia, né? Esse resultado no seu dia a dia. Então considere esse trabalho primoroso de um profissional da saúde mental, o psicólogo. Né? Fazer terapia é um verdadeiro gesto de autocuidado, de responsabilidade pessoal. Pode ser algo mais leve, inclusive, no sentido de você prevenir situações que possam ficar mais difíceis. Você não precisa procurar um profissional da saúde mental quando você estiver, né, digamos assim, no fundo do poço. Então, esse trabalho de autoconhecimento, né, de lidar com as demandas do dia de uma maneira preventiva, também é muito interessante de ser aprofundado. E eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Se você me acompanhou até aqui, deixe também o seu like. Né? Aqui no canal nós temos vídeos todas as quintas-feiras. Então aproveite também para se inscrever, ativar o sininho e receber aí todas as notificações para você acompanhar esses temas ligados à saúde mental, ao autocuidado e muito de psicologia. Então, obrigada e até o próximo vídeo.